Olá a todos, boa tarde. Esse vai ser o nosso primeiro Sponge Tech. Ok, vamos lá. A ideia aqui hoje é falar sobre níveis de isolamento de transações. Transações e sistemas relacionais no geral. Começando então. Vocês já conhecem ACID, é um tema, é uma nomenclatura comum, mas já trazendo um pouco dele. A ideia é trazer a atomicidade, ou seja, todas as operações são aplicadas como se fossem aplicadas em uma única vez, imediatamente. Consistência, a definição de consistência é um pouco ampla, mas ela diz um pouco a respeito de todo mundo ter uma visão dos dados que faça sentido e que seja correto para a sua aplicação. Então, isso aqui varia um pouquinho, o que quer dizer, a gente vai ver um pouco mais sobre consistência aqui. Isolamento, o I, de que uma transação tem que conseguir operar sem ter interferência de outras transações. Isso ajuda a escrever transações sem que você tenha que ter a visão completa de todo o tema, mas que você possa pensar só naquela uma transação e que aquilo faça sentido sozinho. E durabilidade, que esse costuma ser o mais fácil de ser resolvido. Que é a propriedade de que tudo está escrito de forma durável e não vai ser perdido depois, não vai ser esquecido, não vai ser deletado, que você não vai perder coisas que já estão aplicadas. Então, geralmente, a semântica de um commit é que, uma vez feito, aquela informação está salva, e mesmo se você tiver um crash, uma falha de hardware, ou sei lá o quê, ou você vai perder o banco inteiro, ou aquela alteração vai estar lá. Ou você restaura o backup anterior, mas, enfim, o fato é que aquela alteração não vai ser desfeita e você ter algo um pouquinho anterior a isso. Os bancos de dados, eles oferecem isso em níveis variados, então nem todos são consistentes, nem todos são duráveis, nem todos são isolados. A maioria oferece atomicidade. Alguns bancos permitem que seja customizado para você poder tunar para a sua necessidade. Então, você ser consistente, como a gente vai ver aqui, é custoso. Então, alguns bancos permitem que você não seja consistente para a performance. Outros nem oferecem consistência. E isso nem sempre é ruim. Você pode querer performance, tem vantagens. A propriedade de ser durável. Isso aqui, por exemplo, exige que toda escrita seja enviada para o disco, é escrita, às vezes, em mais de uma máquina e confirmada. Isso é lento. Dependendo da aplicação que você quer, se você quer fazer um cache, não precisa que ele seja durável. Então, isso aqui é tudo customizável. E o nosso tópico aqui é níveis de isolamento. Então, algumas das propriedades que podem ser configuradas nas transações para definir, especialmente, comportamento de consistência. Então, a gente tem alguns níveis de isolamento. O primeiro é o read uncommitted, read committed, repeatable read, snapshot, serializable e external consistency. São 6 níveis, nem todos os bancos implementam todo, nem todos esses níveis são standard do SQL, mas são os que existem mais comumente no mercado como um todo. E geralmente você pode escolher qual nível você quer usar. Até onde eu sei, nenhum banco oferece os 6 níveis de forma customizável. Então, o Postgres oferece 3 desses, o SQL Server acho que oferece 4. Enfim, varia um pouquinho sobre cada banco que ele oferece, mas então, geralmente você não precisa de tanta customização assim. E é muito importante entender o que cada nível desse implica e por que você precisa de mais consistência ou menos consistência. Especialmente se a sua aplicação precisa disso. Então, um erro fácil de cometer é você fazer uma operação que você assume que seja consistente, mas ela não é, na verdade. Você tem um erro na aplicação só em um caso onde tenham 2 usuários fazendo uma operação específica ao mesmo tempo. E que é um caso que você só pega em produção. Então, isso aqui é difícil de pegar na prática. Você tem que ter a teoria por trás para poder não cometer alguns erros que são fáceis de cometer, na verdade. Eu vou primeiro passar por cada um desses para explicar como eles funcionam, e aos poucos ir complicando os conceitos até chegar no último, que é um pouco mais complicado. Mas antes, é importante falar sobre uma propriedade de transações, que
a maioria dos bancos que oferecem transações implementam, que é a característica de transações serem conversacionais. O que isso quer dizer? Geralmente no banco SQL eu consigo dar um begin, começar uma transação, fazer uma consulta, ler esses dados, fazer algumas escritas, fazer algum processamento por trás, decidir se eu vou fazer uma escrita ou não, e por fim comitar ou desistir do que eu fiz. Então você está como se fosse conversando com o banco, criando uma transação ali nesse meio tempo. Você pode tomar decisões baseado no andamento dessa transação. Se você lê um dado, ele está diferente do que esperava, você toma um caminho diferente e você conclui. Isso quer dizer que o banco, na perspectiva do banco, ele não sabe o que você vai fazer no futuro, o que você vai pedir para ele. Ele está começando a transação, ele tem que fazer passo a passo só com o conhecimento que ele tem agora. Mas esse formato de transação permite que você faça operações mais complexas. Você pode escrever lógica na sua aplicação e trazer operações para tomar decisões mais complexas de fato. Então, alguns bancos não oferecem isso. Oferecer isso é algo complexo, justamente porque o banco ele tem que estar preparado para tudo. Nem todo banco oferece, mas é um nível interessante de possibilidades. Então, começar pela primeira, Region Committed, basicamente quer dizer que você pode começar uma transação e fazer uma escrita, por exemplo, e antes que você decida se você quer aplicar aquela transação ou desistir dela, uma outra transação já pode ver a sua escrita. E se você desistir da sua escrita e der rollback, a transação anterior que viu sua escrita pode ler de novo e não fazer mais sua escrita. Ela vai ser desfeita. É como se você estivesse literalmente aplicando a escrita no banco e depois desfazendo a escrita no banco. Isso aqui soa estranho, mas é a forma mais fácil de fazer transações, porque o grande fator que está entrando aqui é que você tem atomicidade. Que basicamente você pode aplicar a transação ou desistir da transação. No final dela, você pode desistir de fazer tudo de uma vez só, ou você pode aplicar ela. Embora você tenha uma interferência muito grande entre transações diferentes. Só para deixar claro, atomicidade aqui quer dizer que na hora que você faz o commit, aquilo vai estar persistido de forma durável de uma vez só. Você não tem chance de aplicar aquela transação e no meio do processo você aplicar de fato só metade dela e o banco ter algum problema e não aplicar o restante. Mas como você não tem isolamento, você tem transações que estão vendo metade de outras transações. Então, é atômico na escrita, mas não tem isolamento entre transações. Então, só para contextualizar, o Português ele não oferece esse nível, ele nem não faz isso, simplesmente. Mas outros bancos fazem, alguns bancos só têm esse nível, por exemplo. Mas é a forma mais rápida de fazer. Aí, avançando, a gente tem o read committed, que é basicamente você só lê coisas que foram comitadas por outras transações. Enquanto você estiver fazendo alterações, enquanto você não comitar, ninguém mais pode ler o que você escreveu. Então, isso aqui oferece isolamento. Você começa a ter isolamento de fato. Mas, por outro lado, isso aqui ainda tem alguns problemas. Num olhar rápido, parece que, poxa, chegamos à consistência. Agora, eu só vejo que a transação comitou, aplicou, e eu não consigo ver o que outras não aplicaram ainda. Então, eu só vejo que está aplicado, estou consistente. Não. A questão aqui é que você pode ter cenários em que você está fazendo alterações em uma tabela, por exemplo, você fez algumas alterações nela, agora eu tenho uma outra transação que fez alterações e aplicou alterações em uma outra tabela. Na hora que sua primeira transação lê ela, você vai ler a transação aplicada. Significa que você leu uma tabela antes da segunda transação existir e você leu outra depois que a outra transação existiu. Ou seja, você está tendo várias visões diferentes do banco ao mesmo tempo. Embora você só leia coisas comitadas, novas coisas comitadas estão surgindo o tempo todo. E, mais importante, se você está fazendo uma leitura em uma linha só, essa sua leitura pode mudar com o tempo. Ou seja, você lê e aquilo está no valor, e você não mudou nada e você leu de novo na mesma transação e aquilo mudou de valor. Ou seja, você tem uma interferência de outra transação na sua visão de mundo. Então, isso aqui não oferece isolamento completo. E você tem várias anomalias possíveis. Você pode
Você tem coisas mudando, você tem novas linhas sendo inseridas no meio da sua transação, você não consegue lidar com isso. E esse aqui é o padrão do Postgres, ou seja, se você não especificou que tipo de transação você quer, você está tendo essa operação aqui. E, embora tenha um certo nível de consistência, não faz muita coisa. Tá? Então é importante entender, essa é a escolha padrão do Postgres por performance. Mas a depender da operação, você pode precisar ter mais consistência como um todo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma lista de contas e você quer somar para descobrir qual é o saldo total das contas. Então, você pode, em uma transação, você começa a fazer a soma, e em uma segunda transação, você move o saldo entre duas contas. Você debita de uma e credita na outra. Pode ser que a sua transação que está fazendo a soma já tenha lido a conta que debitou e não tenha lido ainda a conta que creditou. Então, quando ela for ler a conta que creditou, ela vai ler saldo a mais. Ou seja, a soma total vai dar mais do que deveria. Isso é uma inconsistência, porque você está somando as contas e o resultado não deu a soma das contas. Mas faz sentido nesse nível de isolamento aqui. Seguindo, você tem repeatable reads, que basicamente quer dizer que uma vez que você tenha lido alguma coisa, esse valor nunca vai mudar. Então, você leu um valor na sua transação, se outra transação tentar alterar esse valor, ela não vai conseguir, porque você leu esse valor. Então, se a sua transação pode depender do resultado desse valor, você não pode permitir que a outra transação que também está afetando ele termine, porque a sua pode estar fazendo alguma coisa com esse valor que você leu. Então, isso aqui é o que a gente é mais forte nas leituras. Então, voltando para o exemplo anterior, se eu estou lendo as contas e eu já passei pela conta que eu debitei, a outra transação que faria a movimentação das duas contas, na hora que for tentar debitar essa conta, ela não vai conseguir debitar, porque eu já tenho uma outra transação fazendo o processamento e lendo essa conta. Então, a segunda transação que quer debitar, ela vai ficar parada esperando eu terminar minha leitura, esperando eu terminar minha transação, para ela poder continuar. Então, isso aqui oferece um nível de garantia a mais, mas como você pode ver, começa a ter um certo nível de atrito entre transações, ou seja, uma tem que esperar a outra, porque elas estão mexendo na mesma coisa. Então, esse nível de isolamento a mais já começa a acarretar performance. Esse nível não é suportado pelo Postgres, tá? O Postgres suporta um nível um pouco acima disso, que é o snapshot. Um fato importante sobre o repeatable reads é que suponha que eu tenho uma transação que escreva valores em duas linhas específicas. No repeatable read eu posso já ter lido uma linha, ela vai ter um valor, e momentos depois eu leio uma outra linha. E esse valor pode já ter mudado. Então o repeatable read basicamente fala que depois que eu li, esse valor nunca mais vai mudar. Mas nada impede que ele mude antes de eu ler. E esse mudar antes de eu ler, embora a princípio não deveria fazer diferença, eu posso, na verdade, ter uma visão inconsistente do banco baseado nos outros dados que eu li antes. Então, eu posso ter lido algumas informações que digam, por exemplo, a quantidade de transações que o usuário tem, e depois eu vou ler essas transações e eu posso encontrar mais transações do que tem na quantidade de transações desse usuário. Então, eu estou lendo duas informações que deveriam ser equivalentes, mas, embora depois da minha leitura nada mudou, eu posso ainda assim ver coisas que não fazem sentido. O nível snapshot ele resolve esse caso em que ele, no começo da transação, ele tira uma espécie de uma foto do banco, uma visão instantânea de todo o banco, de tudo, e todas as minhas leituras são baseadas nessa visão. Então, eu nunca vou, sempre que eu ler dois valores, eles sempre vão ser tais como eles existiam no mesmo momento, no mesmo instante. Eu nunca vou ler valores que foram modificados de forma diferente em algum cenário. Isso aqui já é um ganho bastante considerável de consistência. Só para deixar claro, tirar uma visão instantânea do banco inteiro não é tão pesado assim, porque os bancos, eles, na verdade, é bem leve. Os bancos, eles trabalham com multiversão, então sempre que você está fazendo escritas novas, ele mantém versões anteriores dos dados e só deleta de verdade o dado quando nenhuma transação ativa está mexendo naquela informação. Então, todos os bancos que oferecem esse nível, eles de alguma forma são bancos que eles
opera no conceito de imutável, sendo que ele vai deletando as operações assim que não tem nenhuma transação mais ativa vendo elas. Tanto que, por exemplo, o banco relacional ele suporta que você abra uma transação e deixe ela aberta por dia. Isso é ok. Mas isso tem impacto em performance e no fato de que ele vai ter que guardar todas as operações até então para só de fato aplicar depois que a sua transação terminar. O POT que chama isso de repeatable reads. Então, a nomenclatura não está correta, mas elas são muito parecidas de qualquer forma, então tudo bem. Esse já é um nível um pouco mais alto e que já dá uma garantia bem significativa. E, de novo, parece que resolve tudo. Eu tenho uma visão instantânea do banco. Qualquer coisa que eu ler e outra transação for mexer, não vai acontecer, não vai ter interferência. A transação só vê o que já foi aplicado, então parece que está consistente. Mas aqui ainda tem alguns casos de não consistência. Aí eu vou trazer dois exemplos aqui que resolvem esse caso. Imagine que você tenha, sei lá, uma lista de objetos, e esse objeto tem uma propriedade cor. Tem bolas pretas e vermelhas. E você faz, em uma transação, você quer pintar todas as bolas vermelhas de preto, e na outra, todas as bolas pretas de vermelho. Então, o resultado disso, dessas duas operações, se eu aplicar simultaneamente, pode ser que eu transforme todas as vermelhas em pretas e todas as pretas em vermelhas, ou seja, eu termine com algumas pretas, outras vermelhas, porque eu inverti as cores. Pode ser que eu primeiro complete uma e deixe tudo vermelho, porque as pretas viraram vermelhas, e depois eu complete a outra e pegue todas as vermelhas, que agora são todas, e deixe todas pretas, por exemplo. Ou pode ser ao contrário. Então, eu tenho três resultados possíveis e que os três resultados fazem sentido na medida que eu estou fazendo essa operação. Então, eu posso ou inverter as cores, ou tudo vira vermelho, ou tudo vira preto. E esse nível de isolamento permite os três resultados, porque os três, de fato, fazem sentido. Mas reparem que um resultado em particular, que é o da inversão de cores, ele tem um problema. Eu falei que uma operação está pegando tudo vermelho e deixando preto, e a outra está pegando tudo preto e deixando vermelho. Se você fosse aplicar essas operações de forma sequencial, primeiro uma e depois a outra, você só teria dois resultados possíveis, que ou está tudo preto, ou fica tudo vermelho. Porque ou a primeira transação vai transformar tudo em preto e depois a outra vira tudo vermelho, ou ao contrário, a primeira vai virar as pretas vermelhas e depois a outra vira tudo para preto. Mas o resultado de inverter uma pela outra não é possível na hora que eu torno as operações sequenciais. Então a gente tem um nível de isolamento próprio para isso, que é um modo serializável, que basicamente diz que para a minha transação ser válida, tem que ser possível eu encontrar uma ordem sequencial para as minhas transações, tais que, se eu estivesse executando tudo de forma sequencial, uma por vez, esperando a terminar antes de começar a outra, eu tenho um resultado que faça sentido. A forma fácil de fazer isso aqui é literalmente executar uma depois da outra, mas obviamente os bancos encontram formas bem trabalhadas para conseguir fazer com que tenha paralelismo aqui, mas ainda provando que o resultado é o mesmo de se eu fizesse sequencial. Então esse aqui é um nível muito mais forte de garantia. Então, por exemplo, um outro cenário onde isso aqui é necessário. Inclusive o Zig passou por esse problema semana passada, ou foi retrasado, foi passado, em que basicamente ele precisava, para cada produto criado, ele precisava gerar um ID de um produto novo. E esse ID é sequencial, ou seja, a lógica é que eu pego o ID mais alto que eu tenho, adiciono um, e esse é o meu novo ID de produto. E isso a nível de organização e de local e tudo mais. Mas o fato é que tem uma query lá que, ao inserir um novo produto, ele confusa a tabela de produtos existentes, pega o maior ID entre eles, toma um, e esse é o novo ID. E isso deveria funcionar. Mas se você for no nível snapshot, ou qualquer nível anterior, na verdade, e você aplicar essa lógica, eu posso ter uma transação que está pegando a visão consistente do banco, lendo todos os produtos existentes
identificando qual é a maior e calculando o ID mais um. E eu posso iniciar uma segunda transação fazendo a mesma coisa. Então, ela vai ter também a mesma visão de snapshot, vai ver todos os produtos, vai calcular o maior ID, só mais um, e as duas transações vão aplicar o mesmo ID, vou tentar inserir o mesmo ID. Só que repare, isso não faria sentido se fosse serializável, quer dizer que se eu estivesse aplicando uma depois da outra, nunca aconteceria de eu inserir o mesmo ID. Então esse é um nível muito mais alto, esse é o nível mais alto do Postgres, particular, mas que garante que eu consigo aplicar uma ordem que faz sentido para as minhas transações. E para isso, a implementação disso envolve controlar quais objetos uma transação está criando agora novos, mas que a criação desse novo objeto pode interferir em um filtro feito por uma transação anterior, em execução. Ou seja, ele não trata só o fato de que eu estou mudando um objeto que foi afetado por uma transação, mas se eu mudar um objeto de forma que essa mudança faça com que agora ele seria modificado pela outra transação no passado, quer dizer que eu não posso fazer essa alteração. Então, é a lógica um pouquinho mais complicada do que essa. E esse é o primeiro nível de transação que não pode ser resolvido de forma otimista. Eu escrevi errado. Não pode ser resolvido de forma pessimista. Precisa ser resolvido de forma otimista. O que é isso aqui? A resolução pessimista de uma transação quer dizer que eu consigo, basicamente, travar transações e fazer uma esperar pela outra, sempre no esquema de travar objetos, e se uma transação interferir em um objeto de outra, eu vou fazer ela esperar até a outra completar e depois eu vou continuar. Então, as transações sempre assumem que vai ter interferência e sempre esperam para só rodar, só executar quando elas tiverem certeza que não tem interferência da transação com outra. Esse é o modo de execução pessimista. O modo de execução otimista é o que eu começo a executar a transação e eu não me importo com o fato de ela ter transferência ou não. Então, eu vou executando. E no final, no momento que eu for fazer o commit, for aplicar aquela transação, eu vou verificar se houve interferência ou não. Se houver interferência, eu vou abortar a transação inteira, eu vou desistir dela e vou pedir para o cliente que está fazendo essa transação reiniciar, fazer tudo de novo. E o cliente vai ter que repetir todas as operações e dessa vez vamos ver se não tem interferência. E todas as outras transações vão acontecendo e a lógica é que se eu tiver um cenário onde não tenha muita interferência, esse formato é mais rápido, porque eu não preciso checar a interferência o tempo todo, eu só checo no final. E se não tiver interferência, a transação vai aplicar e vai dar tudo certo. Isso é diferente do pessimista, onde eu checo o tempo todo, mas eu tenho uma garantia de progresso sempre. Eu não tenho um reinício, restart de transação. A transação serializável, ela só pode ser feita de forma otimista. Isso é teoria provada que não tem uma lógica pessimista de você travar transações de forma que isso aqui dê certo. Como ela envolve criação de objetos que poderiam interferir na transação se eles existissem no passado, uma lógica um pouco mais complicada, não tem como fazer isso. Então, os bancos que suportam serializável, eles têm que trocar para o modo otimista. No Postgres, por exemplo, isso quer dizer que eu posso executar uma transação e, ao completar, ele me dá erro de tente de novo, repita. Não foi possível serializar essa transação. E aí o cliente tem que repetir a operação do início. Isso só existe nesse nível aqui. Ok? Avançando, já estou estourando meu tempo, mas vamos avançar. Temos um nível extra que eu não falei antes, que é o linearizável. Isso aqui é importante para entender o próximo conceito. Nível linearizável quer dizer que isso aqui não é sobre transações, é sobre operações simples e únicas. Eu tenho uma inserção, uma atualização, aplicadas em um único objeto. Ou seja, eu tenho uma operação simples aplicada em uma linha. Diferente de transações que é conversacional, e eu tenho várias operações aplicadas em vários objetos, é muito mais complexo. Então, isso aqui é um caso simples. E ela garante que essas operações podem ser aplicadas, podem ser colocadas em uma ordem sequencial, ou seja, parecido com o nível serializável. Mas aqui tem um detalhe a mais, que seja compatível com o tempo de relógio no mundo real, e que for na visão do cliente em que foram submetidas. Ou seja, no nível serializável, eu falei que elas podiam ser colocadas em uma ordem, mas não necessariamente a ordem que elas foram enviadas. O banco pode reordenar elas livremente em uma ordem que não faça sentido para o cliente, mas que seja uma ordem, desde que funcione, e isso vai ser aceito. Linearizável fala que eu preciso ter uma ordem
que seja compatível com a ordem de relógio que o cliente me mandou essa operação. Então, já começa a ter uma percepção do mundo externo. Isso aqui tem que fazer sentido para um observador. Então, é uma garantia muito mais forte, mas ela é vinculada a uma operação só em um objeto só. Então, ela é factível e tem alguns bancos que operam com esse nível de transação aqui. Então, isso aqui pode ser interessante quando você não está operando com transações de múltiplos objetos, nem que seja uma complexidade tão grande. Então, o nível linearizável é interessante. Mas a gente tem um último nível, que é o nível mais alto, que é a consistência externa, que basicamente é a junção do serializável com o linearizável. Quer dizer que transações complexas, multi-objeto, multi-operação, podem ser colocadas numa ordem sequencial, seguindo o conceito de tempo de relógio, e devem chegar no resultado esperado. Ou seja, o banco ele vai estar recebendo várias transações simultaneamente de vários clientes operando em vários objetos, e ele tem que acatar essas transações em paralelo, mas de tal forma que o resultado final das operações seja o mesmo de se eu tivesse pegado essas transações, colocado em ordem sequencial, seguindo o tempo de relógio e aplicado uma depois da outra. E o banco tem que fazer isso de forma eficiente e rápida. Então, isso aqui é o nível utópico, digamos assim. O Cockroach e o Spanner, eles chegam perto disso, eles não chegam nesse nível, mas eles fazem quase tudo, porque aqui a gente tem um problema que é relógio. Então, fazer isso em uma máquina só é possível, mas na hora que você opera isso em mais de uma máquina, já fica muito difícil saber o que é o conceito de tempo, porque cada máquina tem o seu relógio e todos têm uma diferença entre eles, todos avançam de forma diferente, porque os relógios não são precisos, você tem precisão de hardware. Então, é difícil você ter o conceito de tempo de forma clara aqui. E você tem vários clientes, que por sua vez são vários computadores diferentes, que estão trocando informações entre si. Você tem uma latência de rede. Então, o que é tempo observado? Isso é um pouco mais amplo. Então, tem até uma certa discordância na definição técnica disso, para esses casos. Então, esses dois bancos, eles implementam isso, tentam chegar o mais perto possível, mas não dá para afirmar que eles chegam nesse nível porque existe essa discordância do que é exatamente, qual é o nível de precisão que eu preciso chegar para conseguir de fato respeitar esse nível. Então, só o exemplo que eu falei antes, do que seria serializável e snapshot. Então, no serializável, necessariamente tem que chegar a um resultado só, ou tudo preto ou tudo vermelho, ou tudo branco, nesse caso. Mas no snapshot eu posso chegar no resultado inverso. É isso aí. Dúvidas? Não? 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 Ok. Então vamos lá. Finalizando então. Obrigado a todos e é isso. Obrigado.